Meus amigos, em agosto de 2024, o Supremo Tribunal Federal decidiu novamente sobre a advocacia pública estadual. Isso aconteceu na ADI 7177 e não teve uma grande novidade na jurisprudência do Supremo, não. Mas esse julgamento tem um detalhezinho que é a cereja do bolo, e aí sim a gente tem uma novidade bem bacana que pode ser o detalhe que vai aparecer na sua prova. Você vai ver isso aqui agora. Vamos lá. Bom, galera, olha só, a gente sabe que, em relação à advocacia pública estadual, o artigo 132 da Constituição prevê o tal do princípio da unicidade, né? Unicidade orgânica, ou unicidade das procuradorias dos estados, ou unicidade dos procuradores dos estados, ou simplesmente unicidade. Esse princípio diz que, no âmbito estadual, as funções de advocacia pública são exclusividade dos procuradores do Estado. Então, só a PGE, só os procuradores de Estado podem realizar a consultoria jurídica, a representação judicial, representação extrajudicial no âmbito daquele Estado, né? A representação extrajudicial, a consultoria jurídica, a representação judicial do poder público no âmbito do Estado. Só que o princípio da unicidade tem algumas exceções que a gente já viu em vários vídeos aqui no YouTube, a gente vê exaustivamente no nosso curso extensivo, e uma dessas exceções é a possibilidade de, no âmbito estadual, os órgãos dotados de autonomia, como legislativo, né, Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, terem procuradoria própria para a sua consultoria jurídica interna. Então, consultoria jurídica relacionada a questões internas do órgão. Sei lá, vai fazer uma licitação, precisa passar pela consultoria para ver se está tudo ok. Então, pode ter uma procuradoria própria para isso. E para, em juízo, defender as prerrogativas constitucionais, questões institucionais mesmo, desses órgãos. Então, um excelente exemplo, caso, né, a hipótese de o Poder Executivo não repassar as verbas que são destinadas a esse órgão. E aí esse órgão tem um conflito com o Executivo, né? O que ele faz? Ele pode ir a juízo para questionar a violação a essas prerrogativas institucionais, né? No caso, aí a prerrogativa de receber a verba, né? O tal do duodécimo. Bom, então o STF já entendia que esses órgãos autônomos, dentre eles o Tribunal de Contas, podem ter procuradoria própria, paralelamente à PGE, para exercer a sua consultoria jurídica interna e para defender em juízo as suas prerrogativas asseguradas pela Constituição. E o STF reafirmou isso agora nessa ADI 7177, e eu vou jogar na tela para vocês a tese que o STF fixou. Olha só, a primeira parte dessa tese falou o seguinte, está bem aí na tela de vocês. Nessa primeira parte, o STF disse isso. É constitucional a criação de órgão para assessoramento e consultoria jurídica de Tribunal de Contas. O caso aqui envolvia um Tribunal de Contas, né, que era o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Tá? Então, é constitucional a criação de órgão para assessoramento e consultoria jurídica de Tribunal de Contas, podendo, todavia, realizar a representação judicial da Corte exclusivamente nos casos em que discutidas prerrogativas institucionais ou a autonomia do TCE. Aí, além disso, o STF decidiu uma coisa aqui, né, que já estava na jurisprudência do Supremo, que não é nenhuma questão relacionada com a advocacia pública necessariamente. É uma questão relacionada ao serviço público, ao regime constitucional do serviço público e da administração pública, que é o seguinte, é o respeito à regra do concurso público. O que aconteceu é que nessa regra, nessa norma que foi impugnada nessa ADI, que era uma norma da Constituição do Estado do Paraná, decorrente de uma emenda constitucional estadual, o que acontece é que havia previsão nessa norma de o presidente do Tribunal de Contas designar servidores para desempenhar essas funções do corpo de procuradores, né, do corpo de advocacia pública do Tribunal de Contas. E aí o STF ele falou o seguinte, olha, essa previsão tem que ser interpretada no seguinte, no sentido de que esses servidores designados devem ter sido servidores aprovados em concurso público para os cargos que tenham essas atribuições. O Tribunal de Contas não pode pegar servidores que têm outras atribuições legais e falar, olha, vocês vão agora fazer a nossa consultoria jurídica, ou vocês vão agora fazer a nossa representação judicial. Não pode, por quê?
porque isso é um desvio, né? Um desvio de função. Você está aproveitando o servidor que é que tem uma determinada atribuição para desempenhar atribuições que não estão previstas na lei que disciplina o seu cargo. Então isso é uma violação à regra do concurso público. Porque a regra do concurso público é o seguinte, olha, para desempenhar determinado cargo na administração pública, você tem que ter sido aprovado em prévio concurso público para aquele cargo com aquelas funções. É isso. E aí o STF falou, olha, esse corpo de advogados do Tribunal de Contas deve ser composto por servidores que foram aprovados em concurso público para isso. Você não pode aproveitar outros servidores, ainda que do Tribunal de Contas, para exercer essas funções que não são as funções do cargo. Tá? Então, foi isso que o STF falou na segunda parte da tese. Tá? Ele falou aqui, ó, no item 2, é inconstitucional por violação ao artigo 37.2 da Constituição, que é o inciso que prevê a regra do concurso público, né? É inconstitucional o aproveitamento de servidores titulares de cargos públicos diversos por designação para atuarem como advogados do Tribunal de Contas. Tá? Então, nesses dois pontos que ficaram fixados na tese, a gente não tem nenhuma novidade. Tá? A novidade bacana que a gente teve nesse julgamento não ficou na tese, o STF não colocou na tese. E a novidade é a seguinte: esses órgãos dotados de autonomia, todos eles têm iniciativa legislativa, ou seja, eles podem propor ao Poder Legislativo os projetos de lei que tratem da sua organização e funcionamento internos. Então, MP, né, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, o Tribunal de Justiça, todos eles têm essa iniciativa legislativa. Tá? Só que tem um detalhe. Esses órgãos têm iniciativa de lei, só que eles não têm iniciativa para propor emendas à Constituição do Estado. E aí, o que acontece é que o Tribunal de Contas, então, ele não pode propor ao Poder Legislativo Estadual uma proposta de emenda à Constituição do Estado. Ele não tem essa iniciativa. Ele pode propor o quê? Um projeto de lei tratando da sua organização e funcionamento. É por isso que o STF tem jurisprudência tranquila, no sentido de que uma emenda à Constituição do Estado não pode tratar de questões atinentes à organização e funcionamento do Tribunal de Contas. Por quê? Porque se essa emenda tratar dessas questões, será aí uma norma que não foi proposta pelo Tribunal de Contas, tratando de questões internas do Tribunal de Contas que são de iniciativa privativa do Tribunal de Contas. Quem vai ter apresentado essa PEC terá sido alguma autoridade, algum outro órgão que não o Tribunal de Contas, já que ele não tem iniciativa para a PEC. Ele teria essa matéria, então, né, a organização e funcionamento do Tribunal de Contas tem que necessariamente ser tratada por meio de lei, não de emenda à Constituição Estadual. E essa lei tem que ter sido apresentada, esse projeto de lei, né, tem que ter sido apresentado pelo próprio Tribunal de Contas, porque essa iniciativa legislativa é uma prerrogativa assegurada pela Constituição Federal. Ponto. Só que, nesse caso aqui, o que a gente teve foi uma proposta de emenda à Constituição do Estado, tratando da Procuradoria do Tribunal de Contas Estadual. E o STF entendeu que não houve, nesse caso específico, uma inconstitucionalidade formal por violação à iniciativa privativa do Tribunal de Contas. Por quê? Porque nesse caso específico, essa emenda constitucional estadual, ela tratava aí também, né, por via oblíqua, das atribuições da própria Procuradoria-Geral do Estado, porque ela tirava da PGE essas atribuições relacionadas ao Tribunal de Contas e dava essas atribuições à Procuradoria do próprio Tribunal de Contas, percebe? E aí o Supremo falou, olha, essa matéria, atribuições da PGE, é uma matéria que pode ser tratada na Constituição do Estado. Tá? Porque não é uma matéria que é necessariamente de uma lei que tem que ser de iniciativa de algum órgão com autonomia. No caso aqui, o órgão com autonomia é o Tribunal de Contas. Então ele falou, olha, essa matéria realmente é uma matéria típica da Constituição do Estado aqui. Só que o Tribunal de Contas queria uma procuradoria própria para ele, nesse caso. Aí o que foi que ele fez? Ele falou, olha, eu não posso apresentar uma PEC porque eu não tenho iniciativa de PEC. Então eu vou mandar um ofício para a Assembleia Legislativa do Paraná para falar, olha, eu quero uma procuradoria própria. Aprove aí uma emenda à Constituição do Estado, prevendo que a consultoria jurídica interna, a representação judicial do Tribunal de Contas será feita pela Procuradoria do Tribunal de Contas. Então o Tribunal de Contas já manifestou a vontade dele de ter uma procuradoria própria para a Assembleia Legislativa. E a partir disso foi aprovada a emenda à Constituição do Estado, que evidentemente não foi de iniciativa do Tribunal de Contas, e o STF falou, olha, isso aqui realmente diz respeito à
organização e funcionamento do Tribunal de Contas, porque está criando aqui uma procuradoria para o Tribunal de Contas. Só que, ao mesmo tempo, essa questão envolvia um tema que é da Constituição do Estado, porque era atribuição, né, envolvia atribuições da PGE. Então, a solução encontrada foi a Assembleia Legislativa aprovar uma emenda à Constituição do Estado, porque tinha que ser uma emenda à Constituição, já que envolvia atribuições da PGE que estavam disciplinadas na Constituição do Estado, a pedido do Tribunal de Contas. Então, a Assembleia Legislativa aprovou uma emenda constitucional estadual a pedido do Tribunal de Contas. E isso deixou claro, naquele caso concreto, nesse processo legislativo, que o Tribunal de Contas queria aquela norma, que não foi iniciada por ele, porque ele não poderia mesmo iniciar aquele processo legislativo, já que era um processo legislativo de emenda à Constituição estadual. E aí o Supremo falou, olha, como o Tribunal de Contas manifestou expressamente a sua vontade em ter aprovado aquela norma, nós não temos aí uma violação à iniciativa privativa do Tribunal de Contas. Então vejam só, qual é a regra? Normas de organização e funcionamento do Tribunal de Contas, isso se aplica também aos outros órgãos dotados de autonomia, tem que ser tratada em lei de iniciativa do próprio Tribunal de Contas. Ponto. Agora, se a gente tiver diante de um caso concreto, específico, peculiar, em que a organização e funcionamento do Tribunal de Contas também resvala em outro tema que é tratado na Constituição do Estado, isso terá que ser tratado por meio, alterado por meio de uma emenda à Constituição do Estado. E aí, nesse caso, a necessidade de iniciativa privativa do Tribunal de Contas fica suprida pela manifestação expressa e formal e inequívoca do Tribunal de Contas no sentido de ser aprovada aquela norma. Percebe? Então, isso aí é um detalhe do detalhe, a cereja do bolo, e é uma novidade interessante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, resumindo, se o Tribunal de Contas manifesta sua vontade em ter aprovado aquela norma que não foi de sua iniciativa, porque ele não poderia iniciar, fica suprido o eventual vício de iniciativa legislativa. Beleza? É isso aí, galera. Julgado bem interessante e um detalhe aí que pode sim aparecer na sua prova, né? Tem cara de questão de CESP aí, não tem? Bom, é isso. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, tá? Você viu esse vídeo até o final, você está aí de boa na sua casa e não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho aí, né? Clica no sininho para ativar as notificações para saber quando a gente posta coisa nova e deixa o like aqui no vídeo, pelo amor de Deus, né? Deixa o like, eu te trouxe aqui uma informação que ninguém mais te deu, então você tem que deixar aqui o seu like pra gente, porque o seu like é o nosso combustível. Beleza? É isso aí, galera. Valeu e um abraço. Até a próxima.